Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Missão 2, Geografia, a história de Lagoa do Carro. E claro, né? O foco é gabaritar. A divise está dominada. Só reforçando localização de Lagoa do Carro na antiga divisão. Essa divisão aqui, feita pelo IBGE, em 1989, 2 anos antes, né, da emancipação política de Lagoa do Carro. E essa divisão foi até 2017. Então, nessa antiga divisão, Lagoa do Carro está localizada. Olha, a cidade está localizada, o município está localizado na zona da Mata Norte, zona da mata. E quando eu falo em micro-região, é a mata setentrional. Setentrional quer dizer norte. Então, Lagoa do Carro está na zona da mata norte de Pernambuco. Aí vem uma outra micro-região, né? Vitória de Santo Antão. E a mata meridional é a Mata Sul, tá bom? Mas aí, a banca colocando Lagoa do Carro está localizada em qual mesorregião? Você já sabe, mesorregião da Zona da Mata. Em qual micro-região? Micro-região da Mata Setentrional, que quer dizer norte. Beleza? Então, essa é a antiga divisão que a divisa pode trabalhar sem problema. Já na nova divisão geográfica de Pernambuco. E vamos reforçar aqui, o foco será Lagoa do Carro. Então, a partir de 2017. Essa é a nova divisão. Então, a banca poderia colocar assim: com base na nova divisão geográfica feita pelo IBGE em 2017, Lagoa do Carro está agora localizada em qual região geográfica? Aí vamos agora analisar, né, como ficou essa divisão. Beleza? A ideia é sempre direcionar você como a banca vai ou pode trabalhar esse assunto na prova. Fazendo isso, você vai ter segurança, tá bom? Então, o estado de Pernambuco foi dividido geograficamente em 5 mesorregiões. Essa divisão em 1989, que durou até 2017. A partir de 2017, o IBGE vai extinguir, ou seja, vai acabar com o quê? Com mesorregiões, micro-regiões. Ah, professor, assim a banca não pode trabalhar mais mesorregiões? Pode sim, porque aí o estado de Pernambuco ainda não atualizou, por exemplo, a questão dos mapas, questão do decreto. Então, isso dá margem para a banca trabalhar ainda mesorregiões. A nova divisão, que também a banca pode trabalhar, ficou assim, olha. As antigas mesorregiões serão chamadas agora de regiões geográficas intermediárias. Beleza? Então, se Lagoa do Carro pertencia à Zona da Mata Pernambucana, agora vamos usar a expressão região geográfica intermediária, que será região geográfica intermediária do Recife. Então, Lagoa do Carro pertence ao Recife, professor? Sim, pertence à região geográfica intermediária do Recife. Nessa divisão feita pelo IBGE a partir de 2017. Outra alteração, as antigas micro-regiões serão chamadas de
regiões geográficas imediatas. No caso, Lagoa do Carro pertencia à microrregião da Mata Setentrional Pernambucana. Agora pertence à região geográfica imediata de Carpina. Ah, professor, então, Lagoa do Carro pertence a Carpina? Na divisão geográfica feita pelo IBGE, Lagoa do Carro pertence à região geográfica imediata de Carpina, que é a parte menor, mais próxima. E, globalmente, você tem região geográfica intermediária. Peço até perdão a vocês, porque como eu estou recuperando minha voz, né, diante de uma inflamação, então minha voz vai ficar ali, né, do grave ao agudo, porque ainda estou voltando aos trabalhos, tá? Mas o importante aqui é o conteúdo, foca no conteúdo. Deixa a voz do professor isso aqui ficar variando aí, né? Mas aí o importante é você se ligar. A banca pode pedir na antiga divisão, mesorregião da Zona da Mata. Na nova divisão, região intermediária do Recife. O que era microrregião, agora é região geográfica imediata. Se antes era microrregião da Mata Setentrional, hoje é região geográfica imediata de Carpina. Beleza? Então, olha o mapa para você entender melhor o que eu falei. Então, veja. Esse é o mapa da nova divisão. Então, Pernambuco hoje tem o quê? 4 regiões geográficas intermediárias: Recife, Caruaru, Serra Talhada, Petrolina. Petrolina bem distante, Serra Talhada bem distante, Caruaru também. Então, caindo na prova, Lagoa do Carro pertence à região geográfica intermediária do Recife. E na parte menor, olha aqui Lagoa do Carro. Tá vendo aqui esse destaque, pessoal? Essa parte aqui, olha, preto aqui, olha. Essa achura aqui em destaque. Então, isso daqui é a região geográfica imediata de Carpina. Pertence à região geográfica imediata de Carpina. Nazaré da Mata, Buenos Aires, Tracunhaém, Carpina, Lagoa de Itaenga e Lagoa do Carro. 6 municípios. Olha só em vermelho, Recife. Aqui é a região geográfica intermediária. Entendeu, pessoal? Então, região geográfica intermediária é Recife. Região geográfica imediata é Carpina. Então, pode cair da seguinte forma: Lagoa do Carro pertence à região geográfica imediata de Carpina. Lagoa do Carro pertence à região geográfica intermediária do Recife. É a grande novidade. Muitos concurseiros que não estão atentos podem perder uma questão dessa se cair. Há possibilidade, sim. Eu acharia bem interessante, já que é conhecimentos gerais e atualidades, é algo atual. Tá bom? Então, a gente vai reforçar isso com muitas questões. A gente vai responder muitas questões e eu vou sempre colocar esses detalhes, tá bom? Porque em uma das provas lá na prefeitura da Paraíba, né? A banca colocou um mapinha e em seguida colocou uma setinha perguntando quem está ao norte, quem está ao sul daquele município. Então, até isso você precisa se ligar. Então, aqui o mapinha geral, né? Em relação à Lagoa do Carro. E essa parte aqui, pessoal, olha, essa parte aqui é a região geográfica imediata de Carpina. Então, nessa nova divisão feita pelo IBGE a partir de 2017, então agora eu tenho região geográfica imediata de Carpina, que possui essa região geográfica imediata
possui 6 municípios. Quais são? Carpina, que é a região que dá o nome, né? Região geográfica imediata de Carpina. Aí vem Lagoa do Carro. Lagoa do Carro. A quarta maior população desses 6 municípios é Lagoa do Carro. Vocês devem lembrar aquela parte que eu trouxe, né? Em relação à população, né? E a ordem, a classificação aí, né? De Lagoa do Carro na quarta colocação. Tem Buenos Aires. Buenos Aires. Em seguida, vamos lembrar aqui, olha, Nazaré da Mata. Historicamente, né? Lá no início do século XX, Lagoa do Carro pertencia a Nazaré, viu? Vou trazer daqui a pouquinho na parte de história. Aí vem Tracunhaém e Lagoa, a outra lagoa, né? A Lagoa de Itaenca, tá? Então, 6 municípios que compõem a região geográfica imediata de Carpina. Então, com essa informação, você já coloca aí, olha, ficar atento a isso, tá? Outra possibilidade em relação a dados geográficos de Lagoa do Carro seria a banca trabalhar com RDs. Então, Pernambuco, ele é dividido em 12 RDs. O que é um RD, professor? Quer dizer, região de desenvolvimento. Então, Pernambuco tem 12 regiões de desenvolvimento. E Lagoa do Carro está aqui nesse verdinho aqui, olha. Então, Lagoa do Carro está na RD Mata Norte. Fácil, né? Aí é fácil. Mas é só para adicionar outra divisão. Pelo IBGE, região geográfica imediata de Carpina. Veja que essa configuração do mapa de Pernambuco, ela não está seguindo, né, o que o IBGE colocou em 2017. Não está, tá bom? Pega ainda a antiga divisão, ou a divisão feita a partir de 99 a 2003 em Pernambuco, né? Regiões de desenvolvimento. Então, se falar em RD, aí RD Mata Norte. Se falar na antiga divisão feita pelo IBGE, aí você também vai lembrar. Mata Setentrional, Mata Norte. O que vai mudar em relação ao nome, né? O norte vai ser a partir de 2017, região geográfica imediata de Carpina. É só você se ligar no nome, imediata de Carpina, pronto. Ou intermediária do Recife, tá bom? Então, nessa divisão a partir de 99 a 2003, RD Mata Norte, você tem o que aqui? RD Mata Norte, região de desenvolvimento da Mata Norte de Pernambuco, Lagoa do Carro. Eu disse a vocês, a maior cobertura de informações você tem aqui. Esse é o material que você tem todas as informações para gabaritar a prova. E vamos ainda endossar, né, com 200 questões. Pessoal, presta muita atenção. Isso daqui, olha, é sério. Se tem um tema que a banca gosta de repetir, é trabalhar limites geográficos. Claro que a banca confunde às vezes e mistura os conceitos. Em relação ao conceito de limites, quando eu quero saber o município vai até qual local? A partir de qual local começa outro? Qual seria, então, o limite? Por exemplo, onde começa a Lagoa do Carro? E qual o limite da Lagoa do Carro em relação a Carpina? Então, limite eu vou usar entre os municípios. Beleza? Quando falar de estado, deixa eu colocar aqui a observação. Quando eu falar de estado, eu uso a expressão divisa.
Claro que pode ter um município da Paraíba e um município de Pernambuco. Então, ali vai ser o limite entre os municípios. Mas em relação ao estado, eu uso a expressão divisa. Se for para trabalhar o limite aí, né, do país, eu uso a expressão fronteiras. Tá bom? O território desse país vai até tal lugar. Aquele lugar começa um outro. Então, aí eu chamo de fronteira. Então, eu uso a expressão limites entre municípios, divisa entre estado e fronteiras entre países. Mas já quero adiantar, a banca divisa confunde tudo. Em alguns momentos, vai utilizar a expressão fronteiras para fazer referência a estado, não. O estado, eu vou usar o termo divisa. País, eu uso fronteira. E para trabalhar essas áreas geográficas, de onde começa e termina, você tem o termo limite ou limites, né, para os municípios, tá bom? Limites, divisa, fronteiras. Então, aí, para acrescentar, você ficar ligadinho a isso. Mas aqui, olha, o foco é Lagoa do Carro, quais os limites? Ao norte com Carpina e a leste com Carpina. Então, perceba que Carpina está ao norte. Onde está a Lagoa do Carro, professor? Vou colocar aqui um destaque para vocês. Espero que você esteja gostando, tá? A gente se esforçou para trazer um material caprichado para vocês. Está aqui, meu povo, Lagoa do Carro. Então, e Carpina, professor? Carpina, olha, Carpina está a leste e está a norte. Aqui não aparece, mas é Limoeiro. Limoeiro está a oeste. E ao sul, um oeste de sul, tem o quê? Lagoa de Itaenga. Então, ao norte, Carpina, ao sul, Lagoa de Itaenga, a oeste, Limoeiro, a leste, Carpina. Então, Carpina. Eu sempre gosto de brincar, né? Carpina abraça a Lagoa do Carro, né? Ó, abraça a Lagoa do Carro. Então, está a leste e está ao norte. É importante lembrar disso. Isso aqui é... Você não... Olha, eu não quero nem pensar você errar uma questão dessa. Por favor. Por favor, viu? Por favor. Você precisa garantir essa questão, porque vai ser determinante para a tua aprovação. Amém? Não perca. Vem a parte de geografia física. Há uma dificuldade de encontrar informações com clima e relevo, mas aqui você tem, olha, material prontinho para vocês. Professor, por que o senhor vai trabalhar clima? Se o edital só fala nessa parte de economia, né? O edital fala aí educação, fala também contextualização histórica. Por que falar sobre essa parte de clima, relevo? Porque já caiu na prova, perguntando sobre o clima daquele território, daquele município. Então, se liga, o que prevalece em Pernambuco é o clima tropical. Lagoa do Carro tem um tipo tropical, chuvoso com verão seco. Período chuvoso começa no outono, né? Tendo início em fevereiro e término em outubro. Geralmente ali aquele período mais chuvoso, né? De março, chegando ali a agosto, a setembro, né? Então aí você tem justamente esse período. A marca, né? A característica, o período mais chuvoso, pegando litoralzão da mata, pedacinho do Agreste, é justamente ali, né? Março, abril, maio, junho, tá? Então se ligar, mas o clima é tropical, quente e úmido. Relevo. O relevo de Lagoa do Carro faz parte predominantemente da unidade de tabuleiros costeiros, né? Da mata, e de modo geral os solos são profundos e de baixa fertilidade natural. Então aí, como eu falei, você não vai aprofundar, vai ter um conhecimento por cima, geral, tá bom? Se fosse numa aula de geografia, no caso, para a prova de professor de geografia, e se colocasse lá no conteúdo programático, geografia do município, né, de Lagoa do Carro, aí o professor tem que aprofundar. Aqui é geral. Vegetação é predominantemente de floresta subperennifolia, ou seja, tem uma maior resistência, né, em relação ao que eu encontro no Agreste ou até mesmo no Sertão, com partes de floresta subcaducifolia, cerrado floresta, né, aquela vegetação, pequenos arbustos,
E aqui, pessoal, aqui a transição. Veja, o que é interessante é Lagoa do Carro faz limite com Limoeiro. Então, em Limoeiro, nessa transição, você tem já a Caatinga arbórea. Por quê? Agreste é transição. Então, se ligar que Lagoa do Carro, nesse limite com o Limoeiro, a gente pode encontrar algumas áreas já, aspectos que, de repente, tipo vegetação, né, da Caatinga. Mas aí já seria nesse limite entre Limoeiro e Carpina. Mas prevalece floresta subperennifolia, certo? O município de Lagoa do Carro encontra-se inserido nos domínios das bacias, olha, bacias hidrográficas, rios Goiânia e Capibaribe. Então, isso pode cair. Perguntando sobre as bacias geográficas, rios Goiânia e Capibaribe, tá? Principais tributários são os rios Tracunhaém, aí saiu solto aqui, né? Tracunhaém e Capibaribe, tá? Então, você tem esses dados gerais. Aqui as bacias geográficas de Pernambuco, mas o que interessa para a gente é aqui, olha, porque envolve geografia de Lagoa do Carro. Olha só, o município de Lagoa do Carro está inserido em duas bacias. A bacia do Rio Goiânia, veja só, pessoal, aqui, olha, Lagoa do Carro, pegando aqui, olha, Lagoa do Carro, olha só. Então a gente percebe o que aqui? Metade, a bacia do Rio Goiânia. E a outra parte é a bacia do Rio Capibaribe. Então, aqui é a imagem, né, do Rio Tracunhaém, que banha os municípios de Casinhas, Orobó, Bom Jardim, João Alfredo, Machados, Limoeiro, Agreste, nessa transição que eu falei, né? Lagoa do Carro, Buenos Aires, Carpina, Tracunhaém, Nazaré da Mata, né, Condado e Goiânia, né? E aí chegando também na região metropolitana, Araçoiaba e Igaraçu. Destacando aqui Lagoa do Carro, né, com informações de Atlas Água, a barragem de Lagoa do Carro, né, no Rio Capibaribe, que é referência a essa barragem, a importância dessa barragem em relação à distribuição de água, né, para as casas de Lagoa do Carro. Bem, essa parte de geografia física, a parte de geografia humana, nessa primeira parte, destacando aí, né, limites geográficos, tá? Destacando aí também essa parte de geografia física, clima, relevo e os dados gerais que eu trouxe para vocês em relação à localização. Antiga mesorregião da Zona da Mata, hoje região geográfica intermediária. Agora vamos para a contextualização histórica. O que a banca mais trabalha em relação à história do município? A data da fundação e a data da emancipação política. Pode colocar, por exemplo, Lagoa do Carro pertencia inicialmente a qual território? Nazaré da Mata. Mas, antes de sua emancipação, pertencia a qual território? Carpina. Então, aí você tem justamente que lembrar desses detalhes, que tudo está no material. Beleza? Tudo está no material e vamos ter muito tempo para ficar revisando, destacando, enfatizando isso. Vamos trazer a contextualização histórica. Eu vou aqui destacar ponto a ponto, depois eu faço um resumão para vocês, né? Sobre as principais datas, beleza? Então, Lagoa do Carro teve sua ocupação oriunda, olha a ligação forte com os rios Capibaribe e Tracunhaém, tá? Então você tem Lagoa do Carro, como eu disse a vocês, historicamente é uma região de passagem. Está entre Limoeiro e Carpina. Então, essa rota que até hoje, né, você percebe a parte estratégica, né, de ter aqui Lagoa do Carro localizada entre esses dois municípios, né, que tem uma força política e econômica. Então, madeireiros, e aqui vai envolver o quê, pessoal? O período colonial. Período colonial. Em busca de riquezas, você vai ter a exploração do pau-brasil. A capitania de Itamaracá, né? Se você pegar aqui, olha, Pernambuco, essa parte é o norte, era a capitania de Itamaracá.
tem a capitania de Pernambuco e a capitania de Itamaracá. Depois, Itamaracá, no século XVIII, vai ser anexada nessa capitania a Pernambuco. Então, a partir desse cenário, né, você vai ter os colonizadores em busca dessa madeira, né? A exploração do pau-brasil através do escambo, do estanco, né? E aí você tem, aos poucos, né, o chamado comércio do pau-brasil. Há fontes afirmando, e aqui eu vou usar a fundagem, por exemplo, né, o próprio IBGE, que Lagoa do Carro data de 1630, o território, não o nome, tá? O território, essa área, no contexto da invasão dos holandeses, tá? Então isso faz com que esse fato, né, contribuiu para arrefecer o surto colonizador, né? Colonizador que procurou aí outras áreas para o cultivo, né? Durante a invasão flamenga, a invasão dos batavos, a capitania migrou aí, né, para os ribeirinhos do rio Tracunhaém, que é na forma também comum, né, de utilizar as margens dos rios justamente para não só para a fuga, rota de fuga, mas também a questão do plantio, até mesmo a questão dos engenhos, né? Na época, Lagoa do Carro era patrimônio real do Colégio Jesuíta, né, de Olinda, e já existia a capela dedicada à Senhora da Soledade. Olha só, aqui destacando a padroeira, né? Então aí você pode sim ter uma questão que a banca possa colocar até uma parte, né, com alternativas, trazendo esse contexto. E aí você já tem tudo que você precisa saber está aqui. Você tem aí remonta a ocupação desse território no contexto do século XVI, XVII. O cenário era a parte da capitania de Itamaracá, ali nessa parte de Goiânia, tem exploração dessa área, na extração de quê? Do pau-brasil, que era comum utilizar a mão de obra local, mão de obra indígena, através da troca do escambo, né? E, claro, né, com o cenário das invasões holandesas, você vai ter, em alguns momentos, a fuga. Né? Em muitos momentos, você vai ter aquela questão da interiorização também. Né? E o destaque fica para esse território, que hoje chamamos Lagoa do Carro, pertencia ao colégio jesuíta. Os jesuítas que atuaram também em parceria com o governo português nesse processo de colonização, tá? Então, em 1699, Lagoa do Carro estava englobada em 5 léguas de terras, conhecidas como Matas do Brasil, comprada aí, né, por Diogo Coelho Romero, né, a Gregório de Matos Pereira. A origem do nome da cidade veio de um naufrágio, já falei para vocês, né, naufrágio de um carro de boi, né, carregado de tijolos. Depois desse acontecimento, o povo não fazia mais referência à Terra de Santana, né, como era o nome. Olha, isso pode cair na prova. Antes de ter esse nome Lagoa do Carro, esse território era chamado de Terra de Santana. Isso pode cair. Já vi muitas vezes a banca cobrar o nome anterior, né, ao que ficou, ao que pegou, ao que a galera começou a falar, aquele nome que se tornou oficial. No caso da Lagoa do Carro foi isso, né, esse acontecimento, e a galera começou a usar a expressão Lagoa do Carro, aquele território que o carro naufragou. Lagoa do Carro, tá? Destacando aqui, olha, em meados do século XVIII, no caso 1670, já existia o engenho Terra Vermelha, né, que ficava próximo ao Oiteiro e também da Lagoa do Carro, né, primeiro nome dado à nossa terra, no caso, olha, que ficava próximo ao Oiteiro e também da Lagoa do Carro, ou seja, aquele local que o carro naufragou, né, e esse nome que vai ficar aí, né, como Lagoa do Carro, tá? Na época, Lagoa do Carro era patrimônio, já falei aqui, né? Colégio jesuíta, e a origem do nome da cidade, questão do naufrágio. Só para reforçar aquilo que eu tinha falado antes, né? Essa referência ao engenho Terra Vermelha, né? Que ficava próximo aí à Lagoa do Carro, né? Onde aconteceu esse incidente, né? Que motivou e consolidou aí, né? Posteriormente o nome desse local. Bem, professor, qual é a base que o senhor utiliza para trazer essas informações? Pessoal, essa é a base oficial. Governo do Estado de Pernambuco. Eu disse a vocês, né, referência IBGE também, com DEP-FIDEM. Desmembramento do município de Carpina.
1º de outubro de 91, isso cai através da Lei 10.619. Cair lei já seria um exagero, porém, não acho nada estranho a banca divise. Através da Lei Estadual 10.619, né, você tem desmembramento de Lagoa do Carro de Carpina. A data da criação foi 1º de outubro, instalação a partir de 1º de janeiro de 93, né? A data cívica, aniversário da cidade, 1º de outubro. E aqui o histórico, né, que eu trouxe para vocês, que depois você vai acompanhar lá no Instagram, Ezaquiel Silva. Vamos fazer uma arte bem colorida, destacando as principais datas. Mas aqui, o que é que a gente poderia reforçar para vocês aqui? Aqui é o governo do estado, aqui é a fonte oficial que você vai encontrar, talvez a banca utilizando essa fonte, né? Olha, a referência aqui é distrito. Distrito Lagoa do Carro foi criado, olha, o distrito foi criado pela Lei Municipal 87 em 1907, como 7º distrito do município de Nazaré, ou seja, lá no início, Lagoa do Carro pertencia a quem? A Nazaré da Mata. A Lei Estadual de 1928 criou o município de Floresta dos Leões. Floresta dos Leões, professor, sim. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Uma cronologia, tá bom? Uma cronologia. Vamos lá. 1907. 1907. Lagoa do Carro pertence a quem? A Nazaré da Mata. Beleza? 1907. Quando chega 1928, a criação do município de Floresta dos Leões, que é a atual Carpina, né? Então, Floresta dos Leões, tá? Tomando aí, formado pelos territórios dos distritos, né? Dos distritos de Carpina e Lagoa do Carro. Então, Floresta dos Leões pega Carpina e Lagoa do Carro. A partir de quando, professor? A data, olha, 1928. Então, Lagoa do Carro já pertenceu a Nazaré, ao território, né? Floresta dos Leões, que depois é Carpina, e a última parte vai ser Carpina. Vamos ver? Então, desmembrados aí, né, de Nazaré, no caso aqui Floresta, né? Você tem esses territórios que pertenciam a Nazaré da Mata. Houve desmembramento, criou-se Floresta dos Leões, município Floresta dos Leões, englobando Carpina, Lagoa do Carro, e uma parte do distrito de Carpina, né, desmembrado do município de Paudalho. Então, Carpina, você tem um pedaço, né, que era de Nazaré, um pedaço que era de Paudalho, formando aí Floresta dos Leões, né? O decreto-lei de 38 transferiu o distrito de Lagoa do Carro, né, para o então criado município de Carpina. Então, Lagoa do Carro, a partir de 1938, passa para Carpina, que é um município criado nessa data. A lei, e no caso aqui, olha, ex-Floresta dos Leões. No caso aí, né, prevalece o nome Carpina, sai o nome Floresta dos Leões. Aí vem a lei estadual de 63, criou o município de Lagoa do Carro. Então, em 63, Lagoa do Carro consegue o desmembramento, uma data importante. Só que houve um acordão em 64, e Lagoa do Carro volta para Carpina. 1964, Lagoa do Carro volta para Carpina. Até que, em 91, Lagoa do Carro alcança a emancipação. Olha só o processo como foi. No início do século XX, esse território pertencia a Nazaré da Mata. Em 28, criou-se um município chamado Floresta dos Leões, englobando Carpina e Lagoa do Carro. Em 38, cria o município de Carpina. Aí, né, o nome antes, Floresta dos Leões, prevalece agora Carpina. Em 63,
você tem Lagoa do Carro alcançando esse desmembramento. Só que em 64 volta a ficar sob a tutela de Carpina, tá? E você tem justamente em 91 a criação do município de Lagoa do Carro. Em relação à trajetória histórica, dados, em relação a datas, essas são as principais. 1907, 1928, 1938, 1963, 64 e 91. Aí você tem a trajetória. A partir do momento que você tem Lagoa do Carro, que pertencia a Nazaré da Mata, depois Floresta dos Leões, em seguida Carpina. Consegue desmembramento, volta para Carpina e alcança a emancipação em 91. Beleza? E aqui segue aquilo que eu falei para vocês, tá? Olha, você pode colocar aqui, olha. Mas essencialmente é isso que eu resumi para vocês, tá bom? Constituindo aí o Distrito Sede, né? Em 1º de janeiro de 93, mas é no dia 1º de outubro de 91, que é o desmembramento de Carpina, criando assim, né? Ou tendo assim, né? Ocorrendo assim, a emancipação política de Lagoa do Carro. Então, 1º de outubro é a data da emancipação. Então, essa data você deve lembrar. Mas se de repente a banca apelar para o histórico, você já sabe o que vai cair. Tá bom? Em 2022, veja a arte aí, né? Minha Terra, Meu Orgulho. 31 anos de Lagoa do Carro. Aí, 91 a 2022. Certo? Aqui a programação, né? Olha quem estava lá. Conde Sobrega, tá? E a referência aí justamente à bandeira, né? Esse símbolo aqui, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, Lagoa do Carro. Bem, essa parte histórica, eu acredito que você já tem a percepção do que vai cair. Se ligar na data da emancipação ou nesse processo histórico. Nazaré da Mata, professor, Lagoa do Carro pertencia a Nazaré da Mata, sim, lá no início do século XX. Depois, Floresta dos Leões, em seguida, Carpina, tá bom? Se liga nisso. Vamos agora à parte de conhecimentos gerais em relação aos poderes. Né? Ao lembrar dos 3 poderes, eu vou citar Montesquieu, que no seu livro Espírito das Leis, Montesquieu, esse intelectual francês, que combatia o autoritarismo, né? Poder centralizado, ele vai sugerir a tripartição de poderes. Poder legislativo, formado hoje no Brasil por deputados federais, deputados estaduais, senadores e vereadores. Poder executivo, presidente, governadores, prefeitos. Poder judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais e juízes. Em relação ao poder judiciário, a banca pode cobrar, aqui já é na parte do Estado, né? O nome do presidente ou o presidente do TJ, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A banca pode cobrar. Só que isso a gente vai trabalhar na parte do Estado, beleza? Pode cobrar o nome do prefeito, o nome, por exemplo, né? Por exemplo, do presidente da Câmara Municipal. Então vai ter que lembrar também de vereadores, né? Ou do nome do vereador, né? Pelo menos do presidente. Mas é interessante que a banca também pode cobrar assim. Assinar a alternativa abaixo, cujo cargo é eletivo. Ou seja, tem que passar por uma eleição. Aí você vai marcar. É o cargo de médico, de professor ou de vereador. Aí você marca vereador. Então a banca pode cobrar dessa forma. Beleza? Então, na parte que fala sobre poderes, legislativo, executivo, judiciário, o que deve existir entre eles? Harmonia e equilíbrio, pesos e contrapesos. Assim funciona a democracia, né? Ou deveria funcionar. Para você entender esse peso e contrapeso, por exemplo, né? O Poder Executivo propõe ou veta as leis criadas no Poder Legislativo, no caso, no âmbito municipal, os vereadores. Só que esses vereadores, a depender
Se de repente o Poder Executivo cometer crime, tem um impeachment, um afastamento. O Poder Executivo é nomear membros do Judiciário. Mas o Judiciário, se perceber que o Executivo toma decisões inconstitucionais, aí pode, né, punir. E o Poder Legislativo, que cria as leis, para garantir essa constitucionalidade, tá? O Poder Judiciário vai analisar se aquela lei é constitucional ou não. E o Poder Legislativo vai aprovar os membros do Judiciário. No âmbito nacional, quando o presidente indica, né, um integrante do STF, aí tem que passar pelo Senado. Então, você tem justamente esse peso e contrapeso em relação aos três poderes. Inicialmente, estava no edital a Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica de 1991. Só que, diante da dificuldade material, desatualizado, a banca tirou essa parte da lei orgânica, tá? Não tem mais. Eu vou usar aqui apenas como referência para entender que tem a Constituição de 1988, mas também tem a lei orgânica que vai fazer alusão justamente aos três poderes. Vamos conferir aí. Dos princípios fundamentais, o município de Lagoa do Carro, criado pela Lei Estadual 10.619, né? 1º de outubro de 91, é uma das unidades do território do estado de Pernambuco. São poderes do município, olha, independentes e harmônicos entre si. Poder executivo, representado aí, né, pelo prefeito, poder legislativo, representado pela Câmara do município, e aí tem o poder judiciário, né? Vamos falar daqui a pouquinho em relação à comarca. A atual prefeita é Judite Botafogo. Ela venceu as eleições de 2020 com 5.756 votos, derrotando Tota Barreto, né? Que após o processo de consolidação do município, né, você tem Tota Barreto ali, né, disputando as eleições de 92, né? Então é Zé Luiz, né, ficou na terceira colocação. E na parte de resolução eu vou trazer o histórico dos prefeitos, né? O histórico dos prefeitos das eleições de 92 até eleições de 2020, né? Aí tem Antônio Carlos Guerra Barreto, né, o Tota Barreto, 93, 96, Manuel Severino da Silva, o Botafogo, né, que governa 97, 2000, 2001, 2004. Tota Barreto governa de 2005 a 2008. Aí vem Judite Botafogo, 2009, 2012. Jailson do Armazém, 2013, 2016. Judite Botafogo, né, que vence as eleições de 2016, é reeleito em 2020, tem seu mandato até 2024. Poder Legislativo em Lagoa do Carro, né? Galera, acredite, isso cai bastante. A banca sempre gosta de cobrar a quantidade de vereadores daquele município. No caso, Lagoa do Carro, são quantos? São 11 vereadores. Nas eleições de 2020 foram eleitos Márcia, enfermeira, André Ribeiro, Van, Lau da Saúde, Neide do seu Nel, irmão Bosco, né? Sérgio Vasconcelos, que é o presidente, viu? Sérgio Vasconcelos é o presidente aí da Câmara, né? Matuto, da Invasão, Marquinhos, do Sindicato, Bila das Coroas e Mingá da Saúde. Então, eles são os 11 vereadores eleitos, né? Poder Legislativo de Lagoa do Carro. Esse aqui, né? O presidente Sérgio Ricardo Vasconcelos, primeiro secretário, né? Josivan, segunda secretária, Márcia Regina. Então, você tem a Câmara Municipal de Lagoa do Carro, a Casa Legislativa, né? Doutor Eurico Gonçalves Guerra, né? Em relação ao Poder Judiciário, comarca de Carpina, né? A comarca de Carpina tem aqui, olha, a vara criminal da comarca de Carpina, que inclui Lagoa do Carro, né? Abrange Lagoa do Carro, conferi, chequei, né? No site do TJPE, né? A abrangência dessa comarca é Lagoa do Carro, né?
A vara criminal da comarca de Carpina, o juiz André Rafael de Paula Batista, a primeira vara civil com Rildo, né, o juiz Rildo Vieira da Silva. Símbolos municipais, cai também na prova, viu? Em relação a, galera, a banca já chegou a colocar assim, qual as cores prevalecem na bandeira desse município? Sério isso? É sério. Aí você vai ter que lembrar até das cores. Eu estou trazendo para vocês um raio-x como a banca vai explorar esse assunto. Eu digo a vocês, o que está nessa aula está na prova. Receba, receba. Eu mesmo com essa voz variando do grave para o agudo, mas receba, tá? A prova está aqui. A gente vai gabaritar a prova de atualidades, conhecimentos gerais. Depois você vai me marcar no Instagram e dizer, professor, fechei a prova. A gente vai responder a prova, né? Após você ser liberado, a gente vai trazer o gabarito extraoficial. Então, o município poderá, que é a lei orgânica, viu? Peguei aqui, lei orgânica, que não está mais no conteúdo programático de administração pública, mas eu estou usando aqui como norte, né, para trabalhar esse tema. O município poderá associar-se a outros municípios, né, a questão do consórcio, mas o artigo 4º são símbolos do município de Lagoa do Carro, a bandeira, o brasão. Interessante que não coloca nessa lei orgânica o hino do município, coloca o hino nacional brasileiro, que é um símbolo, ok, mas deveria incluir o hino do município, tá bom? Mas aí são os símbolos do município, a bandeira, o brasão e o hino, certo? Aqui a bandeira, né? As cores. Olha, só lembrado, estou preparado. Verde, que isso já caiu na prova, hein? Verde e azul, pedindo as cores que prevalecem naquele município. No caso aqui, o verde e o azul. Aí vem aqui o brasão, tá? Lagoa do Carro, o nome Lagoa do Carro, né? 1º de outubro de 1991, referência à emancipação política, né? E aqui a bandeira, né? Tremulando a bandeira de Lagoa do Carro. O brasão, aí só trazendo um pouquinho de história, né? Em relação aqui às coroas murais, 3 coroas murais aqui no brasão, né? 3 coroas murais em referência à aldeia. À medida que aquele território ia avançando, né? Ia tendo a evolução política, ia recebendo mais murais, né? No caso, cidade, geralmente você tem, olha, 3 murais. Capital do estado, você vai encontrar aqui, né, 4 murais. Aqui ainda hoje, né, deveria estar alterado aqui, né? Já que é cidade, deveria ter 3 murais, mas não houve atualização. Então, quem gosta de história, de repente, poderia propor lá na Câmara Municipal, né, esse ajuste aqui no brasão, né? Então, referência à fé aqui é cruz, né? Em referência aqui ao trabalho, ao desenvolvimento, aos grupos que ocuparam o local. Então, aí você tem o brasão, né, de Lagoa do Carro. O hino, meus amigos, minhas amigas. A Boca já colocou um trecho do hino para você completar na prova. Tipo, teu passado de história tão linda, a um mundo de sonhos nos leva, pois saindo do meio da... Aí tem que lembrar, selva. Então vai ter que lembrar trecho do hino, né? Vamos escutar, então, o hino de Lagoa do Carro? Vamos escutar? Teu passado de história tão linda, ao mundo de sonhos nos leva, pois saindo do meio da selva, verdes campos, as terras amigas, ó Lagoa do Carro querida, sou teu filho e te amo profundo. És a terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida. Ao nascer já os braços abrias, para o luxo e também o cativo, e ao índio que era nativo,
terras, águas e matas serenias, ó lagoa do Carmo querida, sou teu filho e te amo profundo, és a terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida. Da liberdade a conquista fizeste, e o futuro te fez sorridente. As sementas altiva em frente, sob o céu do Brasil no Nordeste, ó lagoa do Carmo querida, sou teu filho e te amo profundo. És a terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida. Aqui vivos teus filhos de fato, irmanados no só pensamento, que fazendo fiel juramento de amar-te com todo afeto. Bem, pessoal, o hino, né? Sou teu filho e te amo profundo. Terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida. O hino de Lagoa do Carro. Pode sim a banca colocar um trecho desse hino e você deve lembrar. Mas aqui eu vou destacar, bem, a banca pode pedir, né? Qual o autor do hino? Aquilo que encontramos, né? Severino José Tavares do Amaral. Beleza? Primeiro destaque aqui pra gente. Outro destaque em relação à origem de Lagoa do Carro, né? Por exemplo, ao nascer, já os braços abria para o luso, no caso, para o português, para o cativo, no caso aqui, escravo, e para o indígena, que é interessante, no brasão, a gente encontra esses elementos aqui, olha, em relação àqueles que estavam aqui, o cativo, o indígena, tá? Da liberdade a conquista fizeste. Então, demonstra o interesse de lutar pela liberdade, né? E essa conexão Brasil-Nordeste. E essa declaração de amor, né? Declaração de amor. Sou teu filho e te amo profundo. Então, um hino bonito, né? E aí você já está ligado que a banca pode cobrar esses dados. Vamos para números. Começando com o IDHM. O que é o IDHM, professor? O IDH é o índice de desenvolvimento humano. Esse índice é de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor para a gente analisar o quê? Analisar a educação no município. Está sendo cobrado. Analisar a saúde, longevidade dos seus moradores e renda. Então, IDH avalia renda, educação e saúde. O IDH, que pode cair na prova, o IDH de Lagoa do Carro, não é nem baixo, nem muito baixo, nem elevado, é médio. 0,609, 2010. Beleza? Lembrando, a emancipação em 91, uma data de instalação em 93, que eu já trouxe para vocês, tá? Então, o IDH entre 0,6 e 0,7 é médio. Então, IDH que melhorou, né? Em 2000 era 0,4, né? 0,4, que era um IDH muito baixo. No caso, né, baixo, né? Estava baixo ali, perto dos 5. IDH muito baixo, na verdade, muito baixo. Melhorou agora o IDH médio. Então, houve uma melhora de 91, 2000 a 2010. Melhorou o IDH, que avalia a saúde, a educação, quanto mais tempo a criança ficar na escola, vai melhorar o IDH. População aqui, né, destacando população homens e mulheres, veja que tem um percentual que chega ali a mais de 90 anos, né?
a tendência é o quê? A taxa de natalidade, número de filhos por família cair, e você tem também a queda na taxa de mortalidade, né? Então, o crescimento da população velha, da população idosa, é uma tendência geral, tá? População aqui, olha, homens e mulheres, 2017, você tem aqui 49% de homens, 50% de mulheres. Então, a maior parte da população Lagoa do Carro formada por mulheres. Negros, 61%. Então, essa ligação é interessante também, né? 61% da população Lagoa do Carro formada por negros. O contexto populacional, né? Homens, mulheres, trazendo aqui números. Números, né? Pegando aqui 2017, 17.800 habitantes, no caso aqui, lembrando, né? 800 habitantes, né? 17.847 habitantes, dados aproximados, né? Então, mulheres 9.090, homens 8.757. Em relação à etnia, né? Você tem negros 10.000, né? Quase 11.000, e brancos 6.700, né? Em relação à estrutura etária, né? Veja que a população menor de 15 anos era de 4%, né? Aliás, 4.000, perdão, né? Pegando ali 4.154, percentual de 30%, né? Quando chega em 2010, o percentual cai, como eu falei para vocês, a população jovem está caindo. Então, em 2000 era 4.154, em 2010, 4.190, perdão aqui, né? Perdão aqui, 26, porque aqui é proporcional aos habitantes. Então, veja, percentualmente caiu, né? Percentualmente caiu. Em relação a números absolutos, não, porque era de 4.154 jovens, né, crianças, em 2010, 4.196, mas proporcionalmente à população total, aqui era de 31% população até 15 anos, 2010 ficou 26%. Já a população de 60 ou mais, em 2000 era de 750, né? 5,6, aumentou, olha, para 1.090. Isso significa o quê? Que a população de Lagoa do Carro está o quê? Envelhecendo. Envelhecimento da população, tá? Nascendo menos, vivendo mais, aí você tem a chamada taxa de expectativa de vida. Em relação à pirâmide etária, né? A pirâmide etária de 0 a 15 anos, como a população jovem está caindo, né? Está em declínio. Então, aqui, olha, a taxa de natalidade está caindo. Então, a base fica estreita, enquanto que o topo está expandindo, porque a população está envelhecendo e tendo poucos filhos, né? Essa é a média global. A média de Pernambuco, 1,6. Ninguém vai ter um filho e 60% de outro, né? Então, a média de 1 a 2 filhos por família. Habitação aqui, dados gerais, né? Domicílios, você tem 82%, né? 82% da população de Lagoa do Carro com água encanada, e a coleta de lixo abrange 100% do município. Em relação aos aspectos econômicos, né? Se você pegar o estado de Pernambuco, está na 33ª colocação, Lagoa do Carro. Em relação à região geográfica imediata, terceira colocação, né? Renda, né? Você tem aqui o IDH, né? Que eu falei para vocês. Essa renda destacando o turismo, né? O turismo. Lagoa do Carro conhecida como a terra dos tapetes, né? Destacando aí também, não só a questão dos tapetes, mas o turismo, como o uso da cachaça, né? Esse acervo extenso e diversificado, né? Aspectos culturais, destacando aqui a associação de tapeceiras, né, Lagoa do Carro. Então, aqui a 13ª FETALC, né, Feira de Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro. Então, aqui tapeçaria Lagoa do Carro, né, referência. Aqui, quando você pega o mapa do artesanato, vai encontrar o que? Lagoa do Carro, né? Aspectos religiosos, prevalece o catolicismo, né? 12 mil habitantes. No censo de 2010,
se declararam católicos, população evangélica 2.800, espírita mais de 130, né? A padroeira, né, Nossa Senhora da Soledade, em 2022, 283 anos, né, da padroeira. A padroeira da cidade é Nossa Senhora da Soledade, né, homenageada pelos moradores no dia 2 de fevereiro. Tem aquele feriadão bacana, né, para as festas. Também a referência ao dia 2 e 3, né, pegando ali 2 e 3 de fevereiro, a festa profana e religiosa, né? Devido à pandemia em 2022, olha, também efeitos da pandemia, procissão da padroeira Lagoa do Carro é realizada em carreata, né? E aspectos educacionais, pegando o ranking, né, do estado na 30ª colocação, o ranking da região geográfica imediata, segunda colocação, né? Dados educacionais aqui, olha, os indicadores da educação, tá? Pegando aqui a questão da 5 ou 6 anos, né, de idade na escola, veja que melhorou, né? Os indicadores melhoraram de um ano para o outro. Criança mais tempo na escola, assim como adolescente. Aspectos educacionais, perceba que em Lagoa do Carro você tem uma população fundamental e incompleto, né, prevalecendo. Então, nível médio, nível superior, né, uma pequena parcela nível superior, tá? Prevalece aí, né? Então tem que melhorar na educação ainda mais, viu? Em relação aos aspectos culturais, maracatu, né? O maracatu do Baque Solto, o maracatu Leão Dourado, Leão Charmoso, Estrela da Tarde, né? E claro, pessoal, agora é resolver questões. Professor, 1 hora de aula. Pois é, se deixar, a gente vai embora, né? Mas eu creio que esse material, ele é o suficiente para você gabaritar a prova. Porém, como eu gosto de trabalhar com muito mais, vem aí questões para reforçar, 20 questões para revisar o que foi trabalhado e acrescentar para vocês, tá bom? Acrescentar mais informações para você gabaritar essa prova, porque a cada missão você fica mais perto da aprovação, acredite.